Senhor com as suas palmas. Solte sua voz e cante para Ele. Entrarei em tua presença. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu a ti darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor no mar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor no mar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu a ti darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exalte o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltai. Amém. Vamos cantar, não há perdão como o seu. Não há perdão como o seu, nem vida como a que viveu, nem tão maior. Não há no céu imensidão. Não há no céu imensidão maior que as bênçãos das suas mãos. Deus como tu, não há. Ninguém nunca entendeu o amor de Deus. Ninguém nunca entendeu o amor que seu filho deu. Não há amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há
razão de viver em seu poder. Sua graça em mim, razão de vencer em seu viver. Reflete em mim, razão de brilhar em seu amor. Eu viverei. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar. E não há outro nome como o seu. Não há. com seu sangue nos perdoou, nos dá esperança. E não há outro maior que o seu. Não há. cante com seu sangue. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida, esperança. E não há outro amor maior que o seu. Não há. Não há. Maior amor, maior amor. Não há. Nome igual, nome igual. Não há. Vida melhor. Vida melhor, vida melhor. Maior amor, maior amor. Não há. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Vinícius, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas
Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, cante. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre.
chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Mais uma vez para terminar a igreja conosco. Hosana, Hosana, o noivo vem. ora vem, Maranata. Mais uma vez. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho. Sobre tua cabeça não passarás navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém, irmãos? Aqui eu falo o anúncio do anjo do Senhor aos pais de Sansão de que eles teriam um filho. Apesar das dificuldades, apesar das lutas que eles tinham em conceber, Deus então garante isso para a vida daquele casal, e eles então têm um filho chamado Sansão. Me lembro quando eu trabalhava no meio secular, numa empresa, e ao chegar nessa empresa ali, havia outro funcionário que também começou junto comigo, e a gente começou a se conhecer, e nos tornamos colegas, e cada um queria saber o que a gente fazia antes de estar ali naquela empresa. Então eu contei um pouquinho da minha história, o que eu fazia antes de entrar naquela empresa, e aquele meu colega, que veio depois se tornar um amigo, contou um pouquinho daquilo que ele fazia. E me chamou muita atenção, porque eu gosto dessa coisa de história, gosto dessa coisa de reforma, de ver, de monumentos históricos. E segundo ele trabalhou na restauração do Palácio Anchieta, há alguns anos atrás. Isso já tem um tempo. E aí eu me interessei por aquela conversa, porque ele foi falando os detalhes de como se procedeu a restauração do Palácio Anchieta, a sede do nosso governo em Vitória. Palácio muito bonito, você passa ali próximo ao porto de Vitória, você olha e você vê aquele prédio sempre muito bonito, e ele pôde contar como que foi essa restauração daquele prédio, como que chegou a estar no ponto que está hoje, bonito, restaurado. E segundo ele, foi muito demorado, o trabalho foi muito minucioso, e foi necessário alguns técnicos. Um desses técnicos, antes mesmo da reforma começar, segundo ele, os técnicos
chegaram no prédio fazendo o seu trabalho, e o trabalho desse técnico era descascar as paredes do palácio para pesquisar a cor da tinta original, da primeira tinta que foi usado na pintura, ainda quando era um colégio, porque lá foi usado como colégio, como igreja, e também foi usado como residência dos padres. O palácio foi construído em 1551, e essa sede do governo, em 1940 e alguma coisa, veio então ser sede do governo. E aí, segundo ele, o técnico passou dias descascando a parede, e ali se descobriu que o palácio foi pintado de várias cores depois da pintura original. E foi descascando, e quando descobriu, na primeira camada de tinta, foi feita uma análise daquela cor, e foi levado para um laboratório de tintas, e foi feita uma tinta muito parecida com a original. E aí então fizeram toda a reforma e pintaram o palácio da tinta original. Isso me marcou muito quando a gente conversou sobre isso, porque eu não sabia que era tão minucioso para se fazer uma restauração, principalmente a restauração de um monumento histórico. Por que eu estou contando essa história? Porque eu creio que a nossa vida é a mesma coisa. Existem muitas coisas na nossa vida, no decorrer da nossa história, que vamos colocando como camadas sobre a nossa vida. Vamos pintando a nossa vida de várias formas, de vários jeitos. E chega um momento que percebemos que precisamos de uma restauração completa em nossa vida. Eu creio que Deus, Ele faz o serviço desse técnico. Ele vai descascando aquelas tintas velhas, descascando até chegar na forma original. E ali refazer a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida plena e feliz ao lado do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Uma das palavras que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é a palavra construir. A palavra construir dá a ideia de se começar algo novo, algo que nunca foi feito, algo que está no pensamento de alguém, e alguém então decidiu materializar aquele pensamento, materializar aquele sonho. Ou seja, construir algo, edificar algo. Quando a gente coloca em prática o significado dessa palavra, eu entendo que é isso que motiva a nossa caminhada diária. É isso que motiva, nos dá sentido de viver, quando nós começamos a construir e a edificar algumas coisas na nossa vida. Isso traz motivação para a gente. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus ainda faz isso no meio da humanidade. Deus constrói vidas, Deus constrói sonhos, Deus constrói relacionamentos, Deus constrói projetos e coloca dentro do seu coração. Eu creio que é assim, amém? Deus tem feito isso com a gente, instaurando vida, instaurando sonhos. Desde a nossa infância, muita coisa foi construída em nós. Muita coisa que nós deixamos ser construído, outras coisas pela nossa própria iniciativa nós construímos. A gente passa a vida construindo coisas, e isso é muito bom. Sabe por quê? Dá significado à nossa vida. Quando construímos uma família, eu penso que você teve um desejo, um sonho de construir uma família, foi bom para você, foi ou não foi? Claro que foi muito bom naquele momento do casamento. Quando construímos novos relacionamentos, chega momentos na nossa vida que nós somos ousados, nos desenvolvemos, construímos projetos, realizamos, colocamos em prática os nossos sonhos. Fazemos tantas coisas, meus irmãos. Eu sei que cada um aqui já viveu aquele dia de ousadia. Hoje eu vou colocar em prática aquilo que eu tanto desejo, não é verdade? Eu creio que foi assim com você, é assim comigo. Isso é muito maravilhoso quando a gente vive esses dias de colocar os nossos pensamentos, os nossos sonhos em ação. Em algum momento você teve a oportunidade de ver algo crescendo, de ver algo sendo construído por causa da sua decisão de ir além, a decisão de construir algo. Mas aí que vem um problema. Aconteceu com você aquilo que acontece com a maioria das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo.
O que acontece com a maioria das pessoas que começam muito bem, colocam muitos projetos em prática, você parou. Você desanimou, as coisas começaram a se deteriorar, as coisas começaram a parar. Você parou de realizar aquilo para o qual você foi chamado para realizar, não é verdade? Tantos sonhos, tantos objetivos, colocou alguns em prática, a coisa vinha indo bem, mas por algum motivo, alguma situação, alguma dificuldade, você parou. Você desanimou, você deixou de cumprir aquilo a qual você foi chamado. Então você começa a perceber que aquilo que era para ser uma grande história de sucesso, aquilo que era para ser bonito, perfeito, completo, começa a se deteriorar com o passar do tempo. E aí você entende, e aí talvez você está aqui nessa noite assim. Tanta coisa que poderia ser tão perfeita na sua vida, tão maravilhosa, tão bonita, você entende que com o passar do tempo começou a se deteriorar. E precisa urgentemente de uma restauração. É assim que nós vivemos. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Você que adentrou as portas desse templo, entendendo que algo se deteriorou na sua vida. Algo foi perdido com o passar do tempo, mas que hoje não dá mais para continuar como está. É necessário uma restauração. Amém? Mas eu quero pensar com você também, que acha que está tudo tranquilo na sua vida. Está tudo perfeito, joinha. Que não precisa nada ser restaurado. Eu quero pensar com você também, porque você vai entender como não deixar que essas coisas que estão perfeitas na sua vida não se deteriorem com o passar do tempo. Amém? Quando olhamos para o texto que acabamos de ler, nós falamos da vida inteira, ou do início da vida de um jovem, de um homem que morreu ainda jovem, cumprindo o propósito ao qual ele foi chamado. Nós vamos ver isso. Um jovem, um homem chamado Sansão. É interessante que aqui nós podemos dividir, no livro de Juízes, a história de Sansão, nós podemos dividir em 3 momentos a história de Sansão. O primeiro momento é quando no início, no texto que nós lemos, em Juízes capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, a sua infância, ele já nasce sendo considerado um nazireu, do hebraico nazir ou nazar, que significa separado, consagrado para Deus. A Torá vai dizer que o nazireu é aquele que era separado para o serviço de Deus. E aí a gente vê essa criança que começa a crescer, separado exclusivamente para fazer a obra de Deus. Uma criança que começa a crescer nos caminhos do Senhor, é apresentado na igreja de seus pais. Claro que ilustrativamente estou falando. Como nós, como você traz o seu filho recém-nascido, apresenta ele no altar do Senhor, e o seu desejo é que ele caminhe dessa forma o resto da vida dele, não é verdade? É assim que nós desejamos, e assim era Sansão quando nasceu, ou melhor, antes mesmo de nascer. Deus já tinha um chamado para Sansão. Ele já havia sido consagrado nazireu de Deus. O segundo momento é o jovem Sansão. Aquele que por causa dos seus desejos incontroláveis, ele então deixa o chamado de Deus para a sua vida se deteriorar. Um rapaz que, muito bonito, forte, cabeludo, né? Muitos gostariam de ter as longas tranças de Sansão. Não sei se ele usava trança ou se deixava seus cabelos ao vento, né? Andava de carro conversível e deixava os seus cabelos, seus longos cabelos, pairando pelo ar. Esse era Sansão, que quis curtir a sua juventude, e por causa dos seus próprios desejos, do anseio de satisfazer os seus desejos, deixa o seu chamado se deteriorar, se afasta dos propósitos de Deus para a sua vida. E o terceiro momento da vida de Sansão é os seus últimos dias de vida, aonde ele então é humilhado, um homem completamente derrotado, e ali no fundo do poço, no momento mais terrível da sua vida, ele clama a Deus por restauração.
E nesse último fôlego de força, Deus devolve um pouco da força que ele tinha. E aí sim, ele consegue cumprir o chamado de Deus para a sua vida. É através dessa história, irmãos, de redenção, que Deus nos mostra um caminho de restauração para a nossa vida. É através dessa história que nós aprendemos como trilhar esse caminho de redenção ainda hoje. Eu e você, nós precisamos cada dia observar algumas coisas da nossa vida e trilhar esse caminho. Se você identifica hoje que há alguma coisa que precisa ser restaurada na sua vida, eu te convido a pensar comigo sobre o caminho da restauração, a trilhar comigo esse caminho. E aí, quando olhamos para esse texto, alguns pontos que fica meio que escondido em meio ao texto, nós vamos perceber, assim como Sansão, que eu e você precisamos reconhecer o que nos cega. Você precisa reconhecer o que te cega. Gravou isso? Guarda isso no seu coração, querido. Porque para que você possa ser restaurado, antes mesmo de Deus começar a restauração na sua vida, você precisa se olhar, você precisa analisar o seu comportamento e perceber aquilo que tem cegado o seu olhar, aquilo que tem desviado você do seu foco. Abra sua Bíblia em Juízes 16, verso 20. Vamos pular, vamos caminhar nesse texto aí, capítulo 16 de Juízes, verso 21. Vai estar no quadro também, e eu gostaria de ler, que diz assim, Juízes capítulo 16, verso 21. Preste atenção nos pontos que estão grifados de vermelho. Os filisteus o prenderam Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Aqui nesse momento, preste bastante atenção. Nesse momento, os filisteus conseguem fazer aquilo que Sansão nunca imaginou que eles conseguiriam fazer por causa da sua força, do seu poder, a qual foi ele recebido, a qual ele recebeu no seu chamado de Nazireu. Todos sabem que Sansão, a sua força era extraordinária. Ele enfrentava exército e destruía os exércitos, porque foi chamado por Deus para iniciar o livramento do povo de Israel dos egípcios. Amém? E aqui nesse momento, os filisteus, eles capturam Sansão por causa da sua falha, por causa de um dos seus deslizes. E é interessante, o que o povo filisteu, o exército filisteu, a primeira coisa depois de prender Sansão, ou até mesmo antes de prender, ou prenderam, a primeira coisa que eles fazem para maltratar Sansão, furam os seus olhos. Interessante isso, porque Sansão precisava estar cego. Na verdade, você deve estar pensando que a partir desse momento, Sansão se torna cego. Talvez literalmente sim. Mas como nós vamos ver no texto, e talvez entendendo isso, os filisteus já entendiam que Sansão já estava cego há muito tempo. Vamos voltar lá no texto de Juízes, capítulo 14, verso 1 ao verso 3. E eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida, porque ela traz exatamente isso que eu quero pensar sobre a cegueira de Sansão, que ela não começa quando seus olhos são furados. Juízes capítulo 14, verso 1 ao verso 3. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, dos filhos dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Essa foi a pergunta de orientação do pai de Sansão para ele. Olha o que Sansão responde. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Porque ela agrada os meus olhos. Nesse momento, começa a cegueira de Sansão. Você entende, querido, o que eu quero dizer?
É interessante que o maior problema de Sansão não foi Dalila, o maior problema de Sansão não foi as mulheres que ele teve, o maior problema de Sansão foi deixar-se cegar pelos seus desejos. Você entende? Sansão, ele foi cego por causa dos seus próprios desejos. E é interessante, queridos, e você já sabe disso, que a cegueira, ela causa destruição. Talvez Sansão só se deu conta da sua cegueira quando os seus olhos foram furados, literalmente. E aí ele percebe que tudo está perdido, ele percebe que a casa caiu de verdade, ele fica sem chão, e ele começa a refletir: o que eu fui fazer da minha vida? Quantas vezes isso acontece com a gente, irmãos? Não é verdade? Muitas vezes deixamos o nosso foco, deixamos de ver aquilo que Deus está nos mostrando, porque os nossos olhos estão cegos por causa dos nossos próprios desejos. Talvez você que lutou para construir sua família, nós estamos falando de família, talvez lutou para construir algo na sua vida, mas por causa da rotina, por causa de tantas outras coisas, falta de entendimento, falta de buscar investir de repente na sua família ou em outras coisas, a sua família se deteriorou e chegou a um ponto que está muito difícil hoje. Lembro-me uma vez que um rapaz, um adulto, já veio me procurar há um tempo atrás. Eu era pastor de uma igreja e ele me procurou: pastor, era uma ovelha, eu quero que você me ajude a restaurar o meu casamento. Eu falei: rapaz, mas eu não sou Deus, não. Claro que eu não falei dessa forma, mas eu falei: amém, vamos conversar, o que está acontecendo, meu irmão? Muitos casais estão passando por dificuldades, vem cá, vamos conversar. E ele começou a contar a história, mas ele contou uma história que eu comecei no início da conversa a ficar com pena dele, do que a esposa estava fazendo com ele, nas palavras dele. Ele falou tanto mal da esposa e tudo que estava acontecendo, e que a mulher tinha decidido ir embora. E ele ficou a ver navios. Casal bonito, aparentemente, 2 filhas bonitas. Só que interessante que eu não gosto de ouvir uma pessoa só. Eu falei: não, tudo bem, vamos orar aqui, mas eu quero ouvir também sua esposa. E eu fui ouvir a esposa dele, e ela me falou aquilo que eu já imaginava. E ela disse o seguinte: pastor, logo assim, 1 ano de casado, lá atrás, o meu esposo só queria saber de trabalho, ficava até tarde na internet, conheceu uma pessoa pela internet e acabou tendo um relacionamento extraconjugal. Pastor, que tempo difícil foi aquele. Ele me tratava mal, e por amá-lo eu o perdoei. Só que o problema, pastor, com esses anos todos, ele nunca mudou. Ele continuou fazendo a mesma coisa, me tratando mal, fazendo outras coisas, e agora já não dá mais. E aquele homem, quando veio falar comigo, ele confirmou a história e disse o seguinte: pastor, mas hoje eu quero recomeçar. Sabe, irmãos, foi tarde demais para aquele casal. Que dor foi para mim como pastor ver aquilo. Ele estava cego durante todo o seu casamento. E quando caiu a ficha, já era tarde demais. Eu creio que não é tarde demais para você hoje. Amém? Eu creio que nós não podemos deixar a nossa vida como Sansão cegar os nossos olhos. O que tem cegado os seus olhos hoje? O que tem tirado o seu foco? Você quer ver outra coisa? Muitas pessoas se envolvem tanto com a obra de Deus e querem fazer tudo da melhor maneira, e isso é louvável, isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas o problema é que elas se tornam tão cegas pela obra de Deus que acabam se esquecendo do Deus da obra. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa revelar em nós e abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver quem realmente Deus quer que sejamos. Não é o que eu faço o que agrada a Deus. Eu disse aqui isso outro dia.
é quem eu sou que agrada a Deus. Amém? Não vamos deixar de fazer, mas precisamos ser de verdade quem agrada a Deus. Se você deseja, querido, trilhar o caminho da restauração, é necessário que você identifique aquilo que tem tirado o seu foco. É importantíssimo que você comece a identificar aquilo que tem cegado os seus olhos. E deixe cair por terra. Clame ao Senhor Jesus para que Ele jogue por terra essa cegueira espiritual da sua vida, para que você possa ver aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Me lembro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 51, quando Jesus chega diante do cego Bartimeu e pergunta ao cego dizendo: o que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou àquele homem. Jesus sabia que aquele homem era cego. Talvez hoje Jesus está aqui te perguntando: o que você quer que eu faça? Jesus sabe dos seus problemas, sabe das suas dificuldades. Ao que o cego Bartimeu respondeu para Jesus: mestre, eu quero ver. Que esse possa ser o nosso clamor nesse tempo, irmãos. Que nós possamos desejar ver aquilo que Deus está vendo em nós. Crer que Deus ainda tem projetos maiores para minha família, meu irmão e minha irmã. Acredite que seu casamento há restauração sim no nome de Jesus. Que você possa, marido, tratar melhor a sua esposa. Que você, esposa, trate melhor o seu marido, invista no seu casamento. Filho, que você possa agradecer a Deus todos os dias pelos seus pais. Porque muitos filhos hoje estão chorando a partida dos seus pais. Agradeça, igreja, porque você tem um lugar para congregar. Agradeça porque você tem pessoas a qual você pode se relacionar. Porque existem muitas pessoas que se prenderam dentro do seu próprio ser, se afastaram um dos outros. Estão vivendo uma vida de solidão e de depressão. Mas glória a Deus, porque nós temos uns aos outros aqui, pelo menos em nome de Jesus. Amém? É tempo de restauração, irmãos. Então, se nós desejamos trilhar o caminho da restauração, precisamos reconhecer aquilo que temos cegado. Um outro passo que Sansão precisou fazer para reconhecer, para entender a restauração de Deus na sua vida, é entender o seu propósito. Eu costumo dizer, irmãos, que nós precisamos lutar para descobrir os nossos propósitos. Mas mais do que descobrir o nosso propósito, é entender o que eu vou fazer com ele. Descobrir o nosso propósito não é tão difícil quanto entender o que eu devo fazer com ele. Deus deu um propósito para Sansão. E durante toda a sua mocidade, a sua vida evidenciou o propósito que ele tinha. O verso 5 que nós lemos do capítulo 13 diz: e não se passará navalha sobre a sua cabeça, ou na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. O propósito de Sansão era começar a libertação do povo de Israel da opressão dos filisteus. Irmãos, presta bastante atenção aqui. Todo propósito que Deus dá para a vida de alguém é para que você possa usar para abençoar e servir outras pessoas. Amém? Quanto mais você entende o seu propósito, você vai precisar entender que esse propósito tem a ver com outro alguém. O propósito de Deus para a vida de Sansão era para servir o povo de Israel. Não era para ele ficar brincando de enigmas com o povo filisteu, ou se envolvendo com as mulheres filisteias. Sansão estava brincando com o propósito que Deus deu para ele. Sabe, irmãos, todo propósito de vida só é propósito, só honra a Deus quando servimos a alguém com Ele. Por isso, eu quero usar o slogan da nossa campanha: servir é um privilégio. Amém? Por isso eu e você precisamos servir. Quando servimos a alguém, nós honramos a Deus. Não tem como eu falar: eu estou honrando a Deus, eu estou honrando a Deus, e eu não consigo me dispor a servir. Sansão, ele passou a sua mocidade com o propósito que Deus deu, tentando gastar nos seus próprios desejos, se preocupando, satisfazer os seus próprios interesses, se envolvendo com coisas que estavam para além daquilo que Deus o chamou. Talvez você está perdendo o sentido da sua vida, e aí você deseja hoje
que o sentido da sua vida seja restaurado. Comece então a visitar um hospital, principalmente naqueles lugares onde tem aqueles doentes e estágios terminais. E aí você vai perceber o sentido da vida, porque ali as pessoas estão lutando pela vida. E aí você vai começar a dar sentido, dar mais valor à sua vida. Se você deseja ver a sua alegria restaurada, dar valor à liberdade que você tem, eu te convido a servir indo no presídio. E ali você vai começar a dar valor à liberdade que você tem. Você vai sair dali muito mais feliz, não porque você está saindo de um presídio, porque você tem um privilégio que aquelas pessoas, por conta dos seus erros, estão sendo privadas. E não pense que ali é um lugar tranquilo, feliz. Não é. É triste. E aí você vai começar a dar valor à sua alegria. Se você deseja, querido, que suas finanças sejam restauradas, quantas pessoas temos encontrado e que percebemos que suas finanças precisam ser restauradas? Comece a servir um morador de rua. Você vai perceber que quando você fala que não tem nada, aquele que você está servindo tem menos ainda do que você. É quando servimos, irmãos, que nós somos restaurados pelo poder de Deus. É quando servimos que começamos a entender o propósito de Deus na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11 vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Amém? Mas quando você só vai começar a entender esses planos de Deus quando você entender realmente o seu propósito, que é servir alguém. Quem está precisando dos seus serviços? E aí quando eu falo serviço é se doar com alegria. Sua família está precisando um pouco mais do seu tempo. É a sua igreja que está precisando mais das suas habilidades. São seus amigos do trabalho que estão precisando apenas de um tempo onde você pare com ele e o ouça. Nós trabalhamos na capelania empresarial, temos visitado muitas empresas. Alguns irmãos têm participado assim com tanta alegria desse ministério. E é interessante que quando nós paramos um pouquinho para ouvir a história de um funcionário de uma empresa, de outra, você vai perceber a luta, as dificuldades, as dores que aquela pessoa ali tem passado, meu irmão. E às vezes vai guardando para si um coração todo amargurado. E uma oração de alguém que vai lá, traz paz e alegria para aquele coração. Talvez Deus está te chamando nessa noite para servir mais. E aí você vai começar a perceber a restauração que Deus quer fazer na sua vida. Amém? E por fim, se entregar por completo. Sansão precisou se entregar por completo para receber a restauração de Deus para a sua vida. Versos 28 e 30 do capítulo 16 diz o seguinte: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, a sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Sabe, irmãos, eu não gosto de pregar sobre Sansão, mas essa semana Deus me impeliu, vamos dizer assim, o único texto que me vinha para falar sobre essa palavra foi dessa história de Sansão. Eu não gosto porque eu acho uma história muito trágica, no sentido de que Sansão, ele caminha muito longe de Deus, ele brinca muito com o chamado de Deus para a sua vida durante muito tempo, e vai se dar conta disso só quando ele é preso, quando ele está sendo humilhado, quando ele está sendo maltratado. E eu não acho isso legal. A gente passar a vida toda fazendo o que a gente bem entende, do que a gente bem quer, naquilo que dá prazer para a gente, e se lembrar de Deus só nos momentos terríveis. Por isso eu não gosto muito.
Mas Deus me revelou algo, revelou quando eu digo lendo a palavra, lembra da lição de domingo passado sobre entender a revelação de Deus através da palavra? Estudando esse texto, eu percebi, irmãos, algo maravilhoso contido nessa história. É que apesar de Sansão viver a vida toda longe dos caminhos do Senhor, sendo chamado por Deus, sendo direcionado por Deus para um propósito, vivenciando tudo aquilo que ele bem entendia, mas no último momento, Sansão, ele clama ao Senhor por restauração. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Deus ouve a oração de Sansão. Sabe, irmãos, aqui está o segredo de quem deseja trilhar o caminho da restauração. Sansão, depois que faz essa oração, para que Deus possa usá-lo pelo menos essa última vez, Sansão se entrega por completo. E ele diz o seguinte: mesmo que eu morra, mas eu vou morrer cumprindo aquilo a qual eu fui chamado a fazer. Vou me entregar de corpo e alma, vou me entregar por completo. Eu fiz isso durante a minha vida, coisa que não servia, mas agora eu quero fazer no final da minha vida para honrar o nome do meu Deus, servindo o meu povo. E aí Sansão destrói aquele templo, mata mais homens do que toda a sua caminhada de vida e começa a livrar Israel do povo filisteu. Amém? Ele se entrega de cabeça, ele entrega a sua própria vida para cumprir aquilo ao qual Deus chamou. Irmãos, não dá para você ser restaurado se você não se entregar por completo à obra de restauração. Se você não se entregar por completo a esse Deus maravilhoso, ao poder maravilhoso desse Jesus que transforma, meu irmão. Para que eu e você possamos ser restaurados, não dá para buscar uma restauração em uma parte da minha vida, você entende isso? Não dá para buscar restauração em apenas um ponto, tem que ser completo, porque senão alguma coisa ainda vai continuar a se deteriorar. Me lembro de outro jovem, agora um outro rapaz, esse é meu amigo até hoje, os outros também, mas esse eu guardo no meu coração até hoje. Ele havia pouco tempo de batizado, que ele tinha sido batizado, e ele estava feliz, adorando ao Senhor, o jovem ainda, e ele me procurou para conversar. Eu falei, será que está acontecendo algum problema? Não. Ele foi lá em casa, e na sala da minha casa ele começa a conversar comigo, dizendo o seguinte: pastor, Deus está me trazendo uma restauração muito boa, pastor. Eu estou muito feliz de estar aqui, celebrando a Deus. Eu falei, amém. Eu falei, poxa, se todo mundo falasse, coisa boa, né? Não, eu estou falando isso, pastor, porque eu já fiz muita coisa errada na minha vida, o senhor nem queira saber. Eu falei, não quero mesmo. Eu fiz tanta coisa errada, mas hoje Deus está trazendo restauração para mim. Tem algumas coisas ainda que no decorrer da caminhada eu vou te falando, pastor. Eu falei, nosso Deus. Mas aí então nós oramos ali, comecei a caminhar junto com ele, e fomos caminhando. Cerca de alguns meses depois, eu recebo uma ligação, que era uma policial da igreja, que também tinha uma policial na igreja, chefe do departamento de polícia da cidade, que era membro lá da igreja, e me ligou, pastor. Falei, fala, minha irmã, aconteceu um problema. Eu falei, o que houve? O menino, o jovem, que é esse que eu estou falando, eu tenho aqui nas minhas mãos um mandado de prisão para ele. Eu falei, opa, mas o que houve? Não, pastor, é algo antigo, é um processo que ele já vinha sendo, que já vinha sendo julgado, e houve a sentença, e eu preciso efetuar a prisão ainda hoje, pastor. Eu corri atrás dele, tentando ver se eu conseguia orar com ele antes dele ser levado, mas não consegui. Essa irmã foi e efetuou a prisão. E aí, irmãos, foi por conta de um processo de tráfico de droga, quando ele ainda era jovem, mais jovem ainda, e ele estava respondendo por aquilo que ele tinha cometido no passado, antes de entregar sua vida a Jesus. Muito bem. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de vê-lo, de visitá-lo, ele me relata o seguinte: pastor, o senhor não sabe a amargura, a dor, como tem sido difícil estar aqui dentro dessa prisão. É a pior coisa que aconteceu na minha vida. Era a pior coisa que eu podia imaginar na minha vida. Mas, pastor, eu entendo que isso é um processo da restauração que Deus tem feito na minha vida. E pastor,
eu vou me entregar por completo. E não vou desistir, pastor, porque eu sei que Deus ainda tem muita coisa preparada para mim. Irmãos, 1 ano depois ele saiu, pagou o que devia à justiça e hoje continua firme, se entregando à restauração que Deus tem feito na vida dele. Amém, irmãos? É isso, irmãos. A restauração é completa nas nossas vidas quando nos entregamos de cabeça diante daquilo que Deus quer que a gente faça. É preciso tomar uma decisão. Qual será a sua decisão hoje? Continuar levando a vida ou se entregar por completo à obra de restauração que Deus quer fazer na sua vida? Sansão não tinha mais tempo, era a última oportunidade que ele tinha de entrar para a galeria dos heróis da fé, porque até então, nada do que ele tinha feito o daria o direito de entrar para a grande galeria dos homens de Deus e mulheres de Deus que entram para a galeria dos heróis da fé. E aí nós percebemos que o nome de Sansão está lá. Hebreus capítulo 11, versos 32 e 34 diz o seguinte: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aleluia, meus irmãos. A restauração foi completa. Nos seus últimos momentos de vida, Sansão toma uma decisão. Ele poderia ter abaixado a cabeça, ter se entregado, ter fugido mais uma vez dos propósitos de Deus para a sua vida, como ele fez no decorrer da sua vida. Mas ele clama ao Senhor, e o Senhor lhe restaura a força, e ele cumpre o chamado de Deus para a sua vida. Ele é restaurado por completo, e cumpre aquilo que Deus desejou que ele fizesse. É assim também conosco. Comece a se entregar cada vez mais, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Eu quero concluir essa palavra fazendo uma pergunta para você. O que precisa ser restaurado hoje na sua vida? O que precisa ser começado a tratar, ou que Deus precisa começar a tratar hoje na sua vida? Essa resposta você não vai dar para mim, não. Você precisa dar para Deus. E se você desejar trilhar o caminho da restauração, você precisa reconhecer o que está tirando o seu foco, meu irmão. O que está atrapalhando o seu olhar, o que está impedindo você de ver aquilo que Deus está te mostrando. Você vai precisar entender claramente o seu propósito de vida e servir as outras pessoas com esse propósito. E principalmente, se entregar por completo à obra da restauração de Deus sobre você. Nós vamos cantar essa canção agora. E após essa canção nós vamos orar. Amém? Enquanto essa canção estiver sendo entoada, eu quero convidar você agora, desde já, a ficar de pé. Cante essa canção, mas enquanto ela estiver sendo cantada, peça a Deus: Senhor, o que precisa ser restaurado na minha vida? E se Deus te mostrar, você assuma um compromisso com Ele hoje, de deixar Deus transformar por completo a sua vida. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Vamos cantar? Já trilhei todo
os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Vamos cantar do início. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, e tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Você crê? Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Vamos orar, meus irmãos. Uma canção diz: Deus quer escrever um novo começo na sua vida. Deus quer escrever uma nova história. Deus quer trazer restauração. Eu convido você, aonde você está, a baixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Se você identificou algo que precisa ser restaurado na sua vida, coloca diante do Senhor agora. Vai orando ao Senhor, vai dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso, eu vou ser restaurado em nome de Jesus. Começa em você, meu querido, começa em mim, começa em nós. A restauração que Deus quer fazer, Ele quer fazer hoje aqui. Ele quer transformar por completo a história da sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante do Senhor, nos entregando, Pai, a obra da restauração do Senhor em nossas vidas. Cada um, ó Pai, nas suas dificuldades, cada um naquilo que precisa ser restaurado, cada um nas suas angústias e dores. Que nessa noite o Senhor venha tratar de cada coração, meu Deus. E assim como o Senhor deu uma última oportunidade para Sansão, dá mais uma oportunidade para aqueles, Deus, que nessa noite anseiam por restauração. Que eles saiam daqui nesse tempo, Senhor Deus, para te adorar, para te servir, para servir ao próximo.
para se entregar por completo diante do teu altar. Que possamos, Deus, caminhar segundo a vontade do Senhor. Que nesse tempo o Senhor continue tratando e trabalhando em cada coração. Continue conosco, meu Deus, nos dando a direção e a restauração necessária. Em nome de Jesus.